Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no nosso estudo de número 16 da obra Libertação, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Hoje continuaremos um novo capítulo em que André Luiz e sua equipe estão procurando cuidar de uma enferma chamada Margarida, que está sofrendo uma obsessão. E nós tivemos uma grande lição no último estudo em relação à mediunidade. Porque o médium que deveria ajudar Margarida estava vinculado a entidades trevosas e, com isso, acabou sendo enganado por elas, evitando assim que Margarida recebesse o auxílio adequado. Vamos então continuar verificando o que acontecerá a partir de agora para que eles possam resgatar Margarida das garras de Gregório e de seus comparsas. Continuaremos, portanto, a partir do capítulo 12, chamado Missão de Amor. Nos narra André Luiz. Voltando a casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. Vejam então que a equipe de André Luiz vai conhecer o caso pessoal de um dos soldados de Gregório, Saldanha, que tem um filho hospitalizado. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, concordou, indagando, porém, quanto ao móvel, ao objetivo de semelhante solicitação. Quem sabe se poderemos ser úteis, respondeu Gúbio, otimista. Lembrando que Gúbio, André Luiz, Eloy estão infiltrados, né? Se passando por obsessores, se passando por colaboradores de Gregório, quando na verdade são espíritos que já querem o bem. Especialmente Gúbio, que é um mentor. E ele vai ajudar, então, Saldanha e seu filho, sem revelar, né, por enquanto, que são servidores da luz. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Jorge, portanto, filho de Saldanha. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. Então vejam que ele está num local que não trata adequadamente os alienados mentais. Infelizmente é uma realidade. Especialmente naquela época, né? O genitor que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto, e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Então veja que Saldanha, apesar de ser um espírito perseguidor, tem o sentimento desenvolvido em relação ao seu filho, pois sofre com a visão de seu filho sofrendo. E conhece a rotina, né? Porque já sabe, pelas características do seu filho, que ele acabou de passar por crise forte. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa, desencarnadas, absorviam-lhe os recursos orgânicos. Olha só, a obsessão que Jorge passa é uma obsessão grave em que a mãe e esposa estão absorvendo seus recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Vamos entender por que essas duas estão vinculadas a Jorge numa cela de hospício. Irene, a suicida,
Trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Então é um caso grave, que a esposa, por ser suicida, estava ali ainda vivenciando o envenenamento, e a sua mãe também aparentando estar de forma letárgica com os olhos fixados nele. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhe todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. A gente já viu aqui, nesse estudo dessa obra e em outras obras, que os fluidos têm cheiro, têm cor, têm viscosidade, têm fluidez. E como os fluidos são pesados, são vinculados a entidades em sofrimento, no caso de Jorge, era um fluido que dominava o seu cérebro e fazia desequilibrar também as funções. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. André Luiz está dizendo que as duas estavam desencarnadas e a única forma delas reviverem a sensação da carne era com Jorge, porque elas já haviam abandonado o corpo físico, não estavam vinculadas propriamente no mesmo local e agora estavam subjugando o próprio Jorge com o seu corpo ainda encarnado, a sua situação de encarnado. Estão loucas, informou Saldanha, na intenção evidente de ser agradável. Não me compreendem, nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor, corações de porcelana quebrados facilmente. Então vejam que a situação das duas é de alienação mental. Nós estudamos no Livro dos Espíritos ontem como que funciona a alienação mental, como que fica o espírito, Estamos vendo aqui agora, na obra de André Luiz, que as duas mulheres, espíritos desencarnados, agem como alienadas mentais, agem como se o corpo físico doente tivesse sido transferido para o plano espiritual, porque os seus perispíritos igualmente encontram-se doentes. Por isso o comportamento semelhante ao alienado mental da Terra. E franzindo o sobrecenho, transtornado agora por insofreável rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Olha que frase, hein? Poucas mulheres sabem resistir à tentação de revidar, de se vingar. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Vamos entender o caso delas, Nosso orientador, Gúbio, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Próprio Gúbio está explicando a situação das duas para o Saldanha. Elas estão em profunda hipnose, por isso não dialogam, por isso não conversam com Saldanha, apesar de enxergá-lo. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento, no transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas sem recursos para alcançar a outra margem. Então, após a morte, elas mantêm esse sofrimento como alguém que tenta atravessar um rio, uma extensão de água que arrasta. Ligadas ao filho e esposo, objeto que lhes centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele. Vejam, mais uma vez, que na obsessão vinculam-se
a mente do obsessor com o obsidiado, ambas em desequilíbrio. Então elas tinham a preocupação natural, afetiva de mulher e mãe, mas somaram com as energias torturadas de sofrimento dele. E aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece ao Bombrimori. Eu não sei se é assim que diz, mas Bombrimori é bicho de seda. Então compara, né, a ação das duas com o bicho de seda, imobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. Ele está dando uma figura de linguagem para a gente entender como a mente em sofrimento acaba ficando presa em si mesma, como se criasse uma teia e ficasse ali envolvida nessa teia, nesses fios. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me, o que confirma o estado que elas estão de hipnose, né? Em verdade, movem-se e se lastimam por meio de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Vejam a consciência de culpa no além, né? Elas são verdadeiras alienadas mentais, agindo como nós vemos aqui nas casas de internação as pessoas que estão com a mente em desequilíbrio. Frases desconexas, olhar perdido, memória prejudicada. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova, com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, num impulso análogo ao das agulhas que um imã recolhe à distância. Vejam a ação magnética no espírito, né? A força de atração, pela lei divina de atração, pela lei que reúne os afins. Mesmo que Saldanha arrastasse as duas para longe, elas eram atraídas de volta para Jorge como um imã atrai agulhas. Por isso que no mundo espiritual não tem brincadeira, não é como aqui. A gente consegue evitar uma região, trancar alguém num local, evitar que essa pessoa acesse um outro cômodo, por exemplo. No plano espiritual não é possível. Nós somos atraídos pela mente como um imã atrai agulhas. Sim, corroborou nosso diretor. Mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram. Aqui é importante a gente ressaltar duas questões. A primeira, trabalho mental contínuo evita a alienação mental. É isso que ele está dizendo aqui. As duas não tiveram um trabalho mental contínuo e bem coordenado. Por isso enlouqueceram no além. Além disso, produziram forças que não coagularam a ferida, né? Não impediram que elas ficassem vinculadas a Jorge dessa forma. Então, a segunda lição é que todos nós emitimos ondas mentais, fluidos, especialmente no plano espiritual, quando nos vinculamos pela culpa, pela vingança, pelo ódio. E aí elas deixaram que o desalento, a tristeza, a depressão envolvesse elas nessa alienação mental. E é importante ressaltar, elas mesmas produziram esse fluido, né? Inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, e entregaram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Vejam que quando a gente se revolta contra os problemas da Terra, a gente cria essas ondas mentais, esses fluidos que acabam muitas vezes nos levando à alienação.
e por isso elas sugavam de Jorge as energias que elas queriam sentir pela vinculação com a terra. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Porque quem está encarnado e olha para Jorge não consegue compreender nem enxergar a presença da esposa e da mãe que estão perturbando ele no plano espiritual. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor. Imaginem a cena. Gúbio, agachado ao chão, abraçando esses 3 espíritos sofredores em perturbação profunda. Endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, ou seja, Saldanha, porque Gúbio quer salvar Margarida e Saldanha é o seu obsessor, observava espantadiço. Ele então pergunta a Saldanha: permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Olha só. Gúbio vai acabar se revelando para Saldanha, né? Como um agente do bem. Porque até agora ele estava infiltrado naquela atividade em que Saldanha pensava que ele era mais um dos perseguidores de Margarida. Mais um dos que tinham sido enviados por Gregório. A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. Vejam que o amor renova, o amor cura, o amor destrói qualquer sisudez, qualquer manifestação inferior, infeliz das pessoas. Saldanha é um perseguidor. Saldanha apresentava-se sisudo, mal-humorado. Mas quando ele viu que Gúbio manifestava amor perante os seus familiares, ele alterou-se completamente. Foi tocado na alma, deu até um sorriso. Como não, falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente, ajudá-las. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a quando a câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. André Luiz, então, comparou, os 2 quartos. Um que Jorge está e o que Margarida está. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas células contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. Vejam como André Luiz narra e coloca adjetivos para a gente tentar imaginar o cenário espiritual que ele estava ali constatando. Um cubículo imundo, celas com espíritos de repugnante aspecto se arrastando no chão. Imagine a cena. Algumas delas com características de animais, de pasmar, ou seja, de espantar. Imagine o que André Luiz não viu nesse local, A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Por isso é importante nos sanatórios, nas casas de repouso mental, de tratamento dos alienados, que eles tenham uma rotina alegre, uma rotina de cuidado, de carinho mesmo, porque senão ficam completamente dominados por esses inimigos espirituais e por um clima psíquico muito ruim. Confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora que amava por filha espiritual,
para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã. Vejam que a dúvida de André Luiz é em relação à postura de Gúbio. Por quê? Quando eles se depararam com Margarida em sofrimento, Gúbio, que a ama, não se revelou, não deu esse carinho que ele está dando a Jorge. Por que que ele está agindo diferente ali? André Luiz se perguntava. Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi, pouco a pouco, por intermédio da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Então Gúbio estava dando um exemplo de perdão cristão, um perdão verdadeiro, porque ajudava alguém que era querido por seu adversário. Saldanha é adversário de Gúbio porque maltrata Margarida, que é uma pessoa que Gúbio ama. Então imaginem a cena. Vocês ajudando o filho de alguém que faz mal ao seu filho. Olha o exemplo que Gúbio está dando. Gúbio está tratando do filho do perseguidor de Margarida, dando o maior exemplo de perdão. São essas almas que a gente precisa aprender. São essas almas que nos ensinam o caminho do perdão verdadeiro, da libertação, que é o nome da obra, né? Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida meia hora, na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e perguntou: Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? Olha que bonito, né? Gúbio dando carinho por meia hora, deu carinho, doou fluidos, e agora perguntava a Saldanha: posso orar em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Olha só a condição psíquica de Saldanha. Ele não acredita no poder da oração. Ele não acredita na força da prece. Vejam como há entidades completamente alheias aos processos de cura, aos processos de ligação com a espiritualidade superior, aos processos básicos para nós que nos conectamos com a espiritualidade. Saldanha não acreditava no poder da prece, mesmo sendo espírito desencarnado. Percebam como há espíritos ainda atrasados, vinculados à matéria, sem nenhum pingo de espiritualidade, chamando uma oração em voz alta de um espírito de luz de panaceia, de bobagem. Mas sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido. Sim, se vocês querem orar, orem. Eu não acredito. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humilde: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito.
Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em caso de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante. Descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei, fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos, na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor, extenuado no deserto, anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? Vejam que é uma prece para que se compreenda a sabedoria divina, a elevação espiritual de Cristo, e que nós na Terra não temos o direito de perseguirmos uns aos outros quando Ele deu os maiores exemplos de perdão, de compreensão, de auxílio aos sofredores e, principalmente, de perdão aos seus ofensores. O instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances da rogativa. Eloy e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Saldanha ficou assustado com a grandeza moral de Gúbio. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica, que arrancara ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecêramos Gregório. Então toda a contaminação que eles passaram desde o momento que adentraram a cidade das trevas, que é o reino lá de Gregório, estava sendo tratado, afastado, diluído pela oração de Gúbio.
e sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante, que o pranto de amor e compunção irisava com intraduzível beleza. Ele estava iluminado naquela cela. Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, os quais despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Vejam a elevação de Gúbio. Além da coloração dos seus fluidos, além das alterações das energias ali presentes, havia um fio de claridade que ele não compreendia. André Luiz não conseguiu descrever o fio com essa claridade que ligava Gúbio a Deus. Ligava Gúbio às forças superiores da vida, naquela cela imunda. Findo o intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as 3 criaturas que asilava no regaço e exorou. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Na segunda parte da rogativa, portanto, Gúbio pedia diretamente por eles. Pedia o amparo de Cristo, pedia a ação direta de Jesus sobre aqueles sofredores. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Olha só. André Luiz revela que ele não conseguia ver entidades de luz que estavam ali presentes. Da mesma forma que os inferiores não conseguem nos ver muitas vezes, André Luiz não via as entidades de luz que estavam jorrando uma energia ao entorno de Gúbio. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos 3 infelizes e em seguida falou ao rapaz encarnado. Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Gúbio então falou diretamente ao encarnado. O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeremente. No impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. Vejam o poder na palavra de Gúbio. Restaurou, praticamente, a sanidade de Jorge, que obedeceu e se levantou. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Então Gúbio desfez os laços que prendiam ele, a mãe e a esposa suicida. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: "Meu filho! Meu filho!" O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Então ele pôde descansar, ele estava no chão, né? Foi deitar na cama, apesar de não ouvir Jorge, que do lado espiritual, emocionado, gritava: "Meu filho!" Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida, Saldanha, aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre, mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos, para osculá-las talvez, pediu-lhe Gúbio sem afetação: "Saldanha, acalma-te, nossas amigas despertarão agora." Então vejam que Gúbio nem deixou Saldanha agradecer, porque as duas estavam despertando, as duas que estavam num processo de hipnose profunda iriam despertar.
Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si, gemendo. Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção. Socorre-me! Onde está nosso filho? Nosso filho! Que triste, né? A situação que a pessoa fica. Ela estava totalmente alienada, não percebia o filho ali. Agora que está desperta, vem a emoção. Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. O obsessor da doente, que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Saldanha já está se comportando como uma criança, né? Como alguém que vê um mentor, vê um mestre e pede socorro. Porque Gúbio está ajudando ele, a esposa, o filho e a nora, né? Em que mau sonho me demorei, indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? Percebam que ela sequer havia percebido que morreu. Tamanha a perturbação cultivada por muitos anos e pela vinculação com Jorge. Em crise de desespero acrescentava: temo o demônio, ó Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente: Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar ninguém. Olha o atestado que Saldanha dá de inutilidade para o bem. Ele desencarnou, mas ele não fez por onde aprender a ajudar. Ele não perdoou ninguém e ele não realizou a caridade, sequer orava. Achava que a oração não servia para nada. Então ele atesta para a mulher dele: olha, eu não tenho nenhuma luminosidade. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta, porque ela se envenenou. Ela foi como suicida por conta de um envenenamento. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita: Irene! Irene! Interveio Gúbio, com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura, que continuava abatida. Percebam que a situação de Irene é muito mais grave que de Iracema, porque Irene suicidou-se e assim trazia ainda as sensações, os sofrimentos, as aflições particulares dos suicidas, mas que Gúbio também pôde auxiliar no seu despertamento. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz, sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Ela não consegue falar, porque ela lesou as cordas vocais com o veneno. Nosso orientador vigilante segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnético-balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Vejam que Gúbio está focando na região em que ela mais lesou com o envenenamento, garganta e língua. Então, ele está ali direcionando energias para reconstituir, ao menos um pouco, aqueles órgãos que no perispírito encontram-se destruídos. Embora despertada, a suicida não mostrava relativa consciência de si mesma, diferente de Iracema, né? Iracema
reconquistou sua sanidade quando despertou. Irene não. Vejam que o suicida é um quadro muito mais grave, muito mais difícil, de despertar. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Ela não fazia ideia do que havia acontecido com seu corpo físico. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou estentórica: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. E aqui a gente se recorda, do porquê Saldanha está perseguindo Margarida. Ela era filha do juiz que condenou Jorge. Jorge é seu filho. A nora se matou, que é Irene. E a mãe também acabou falecendo, Iracema, de tristeza. Então, a suicida, achando que está viva no plano físico, ainda traz o sentimento de vingança contra o juiz que condenou Jorge injustamente. Observando, ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me, onde dormi tanto tempo? Nossa filha onde está? Ela está totalmente perdida, achando que está encarnada. Jorge está encarnado no manicômio. Mas a Irene está desencarnada pensando que está viva. O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Jorge está dormindo, Ele acabou de se desvincular de um processo longo e doloroso. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, explicando: Aquieta-te, minha filha. Sossegar-me? Eu? Protestou a infortunada. Não posso. Quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é, reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Que situação, Ela já desencarnou há muito tempo, ela está na mesma cela que o seu esposo, que enlouqueceu, e ela quer voltar para casa para se vingar do juiz que assinou aquela sentença há muitos anos. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça: Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Vejam que Gúbio não oculta a verdade para ela. Ele está revelando: você desencarnou. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha desde muito foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças, de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. Então ele é bem direto, como um pai fala com uma filha, explicando o que aconteceu e que ela precisa se equilibrar para continuar com o seu processo de despertamento. A desditosa criatura rojou-se de joelhos, soluçando: Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste, elucidou Gúbio, sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Ele explica o básico, da vida após a morte. E ela percebe que, de fato, desencarnou. E, adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido: Por que atirastes fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma?
Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo. Vejam que Gubbio está fazendo ela refletir sobre o ato do suicídio. Por que você desistiu? Por que fechou os olhos para as bênçãos que Deus te deu? Por que fechou os olhos para os sofrimentos de outras pessoas, muito maiores que os seus? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Ela reconhece que se revoltou. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Que sirva de reflexão para todos nós. Segundos de revolta podem nos custar existências de avanço. A gente fica atrasado, a gente sofre muito por segundos de revolta. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que me não socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna, esclareceu nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas, a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? É comum eles culparem Deus, né? Aqui na Terra a gente vê muito isso. As pessoas culpam Deus, mas não reconhecem as próprias faltas. A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Então, tanto as lutas do mundo quanto as lágrimas oriundas do nosso erro nos fazem avançar. Admito que possas, em breve, alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina que precisarás transpor, efetuando a própria recomposição. Como já falamos aqui, né? A caminhada do suicida, ela é longa, ela é de reajuste, de reequilíbrio, de reconstrução. Por isso que a gente aprendeu no estudo da obra Memórias de um Suicida, que o suicida leva pelo menos 400 anos para recuperar o tempo perdido causado pelo ato da desencarnação prematura voluntária. Esse abismo cavado entre a consciência e o equilíbrio precisa ser transposto. O indivíduo precisa caminhar por esse abismo, atravessar esse abismo para retornar ao ponto de onde estava, para reequilibrar o seu corpo perispirítico e a sua mente. Por algum tempo, experimentarás a consequência do ato impensado. Ela vai reviver o ato do envenenamento, ela vai sentir as dores nos órgãos que ela destruiu no corpo físico, até recompô-los pouco a pouco para a nova oportunidade reencarnatória. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Olha que interessante. Eles analisam os agravantes e os atenuantes. No caso dela, ela não tinha quase nenhum atenuante pelo ato suicida. O que nos leva à conclusão que cada um que escolhe essa porta tem analisado o caso para verificar os atenuantes e os agravantes, mas todos sofrem, porque o ato, apesar dos atenuantes, nunca é justificado. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Ele fala o que tem que falar, mas dá uma mensagem de esperança também. E encorajando-a paternalmente, acentuou: vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos.
Olha só, depois de um discurso bonito desse, depois de um apoio de um espírito superior, ela continua revoltada, desviando a atenção da verdade que a feria a fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental. Pousou no sogro os olhos atormentados e perguntou: Sombra ou fantasma, que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Olha só, Irene, apesar de reconhecer a rebeldia, apesar de se reconhecer como sofredora, apesar de ouvir Gúbio, já voltou à sua condição de acusadora e de que, mesmo que esteja desencarnada, cobra do sogro uma posição, uma atitude de vingança, querendo colocar uma culpa na consciência dele de ter abandonado seu filho, mesmo depois da morte. Descansarás, porventura, em algum céu, contemplando Jorge assim, reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Que razões te compelem à mudez das estátuas? Por que você está mudo? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus, que não se encontra na terra? Vejam como esses espíritos se confundem, né? A gente já viu isso aqui várias vezes. Os espíritos perseguidores acham que estão cumprindo a lei divina de justiça. Acham que estão atuando, agindo em nome de Deus. Que a vingança é um ato de justiça que eles têm direito. É uma ilusão isso. As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Então vejam que Saldanha não teve coragem de falar com Irene. Ele pediu auxílio de Gúbio, que disse: Irene, exclamou melancólico, a certeza da vida vitoriosa, acima da morte, não te infunde respeito ao coração? Vai começar a cobrá-la, né? Já falou do ato dela, já falou o que ela precisa fazer, e agora vai começar a cobrá-la. Você está desencarnada e não reconhece o respeito ao coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Acha mesmo que Deus não está vendo a nossa situação? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. A gente sabe que é difícil perdoar, né? Perdoar aquele que nos fez mal, especialmente diante de uma traição, diante de um ato de pura maldade, de perseguição aos nossos filhos. Mas é verdade o que Gúbio está dizendo. O sangue e as lágrimas dos inimigos somente aprofundam as chagas que estão abertas pelo ato praticado por esse inimigo. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se por meio da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Será que o pai tem que buscar isso mesmo como vingança? Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. Então ele está chamando a atenção de Irene, né? Respeite Saldanha como pai que é. Não cobre dele uma conduta que você está mergulhada, que é a vingança e a revolta.
A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. A mãe de Jorge queria descansar, também depois de anos naquele estado, né? O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais? Porque afinal eles estavam numa cela imunda, cercados de espíritos sofredores. Perfeitamente concordou Saldanha, o obsessor de Margarida, sob intensa modificação. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Então Saldanha de fato queria retirá-las dali para um lugar mais confortável e seguro. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista não distante, mas, para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Vejam como Gúbio é inteligente, né? Já está dizendo para Saldanha, deixa a gente levar ela para um posto socorrista aqui pertinho. E vejam também a importância desses postos, né? Situados nas zonas de sofrimento, nas zonas vinculadas à matéria, eles servem de suporte, de resgate para muitos espíritos. Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Sentia-se estimulado ao bem por conta da palavra cordial do nosso orientador e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Ele já estava grato a Gúbio, né? Pelo socorro que Gúbio estendeu aos seus familiares. Depois de alguns minutos, ausentávamos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Saldanha, logicamente, estava agradecido a Gúbio e não sabia que ele era tão elevado a ponto de resgatar a sua nora e a sua esposa. Ao retornarmos, o perseguidor de Margarida, cabisbaixo e humilhado, perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Não é exatamente isso que Jesus fez conosco? O grande amor desceu para ajudar o pequeno amor. A grande fé desceu para ajudar a fé vacilante que todos nós carregamos. É assim que funciona o serviço de salvação. O maior ajuda o menor. Saldanha não voltou à palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. Encerramos assim o capítulo 12 dessa obra, num capítulo belo que nos traz uma reflexão muito importante do perdão das ofensas, da ação reparadora, da ação salvacionista de espíritos nobres como Gúbio, fazendo-nos refletir ainda sobre a importância de buscarmos esse contato, compreendermos a vida espiritual e, especialmente, a importância de orar, de pedir perdão e de perdoar a quem nos ofendeu. Gúbio ensinou a Saldanha que o melhor caminho é o da libertação pelo perdão, e que a ação dele pode convencer até o coração mais embrutecido, porque o amor maior auxilia aquele que tem um amor pequeno. Todos nós podemos, em certo grau, resgatar também espíritos abaixo de nós no sentido evolutivo que não conseguem amar como nós já amamos. Da mesma forma que nós temos muito a aprender para amar como Cristo nos ama.
Que possamos então refletir sobre todas as lições de hoje para valorizarmos a encarnação, não buscarmos saídas ilusórias e ainda aprendermos a perdoar os nossos ofensores. Pedimos então à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um, livrando-os do mal, auxiliando nesse despertamento e que todos possam sentir essa energia renovadora, que pacifica, que traz equilíbrio, a fim de que continuemos trilhando essa trajetória evolutiva de forma a imitar os gestos de Cristo. Que o nosso Senhor possa nos acompanhar e nos guiar, enviar os teus emissários, como sempre fez, que nos inspiram, mas para isso precisamos sintonizar com eles. Que cada um de nós possa, a cada dia, sintonizar com os nossos guias, nossos mentores, os espíritos que nos amam e que nos desejam o bem, a fim de que eles possam nos inspirar, nos apontar o caminho e nos livrar das nossas próprias paixões. Que a cada dia estejamos mais próximos de Cristo e possamos imitar os seus passos, a fim de não cair mais nos mesmos erros seculares e nas paixões do passado. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, Rainha do Reino de Cristo Jesus, possa estender seu manto sagrado e resgatar a todos que já estão prontos para o despertamento. Graças damos, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo. Lembrando que todo aquele que colocar o seu nome, ou do seu familiar, ou de um adversário, qualquer pessoa que esteja precisando, entrará na corrente de orações que faremos ao sábado. Muito obrigado a todos e até a próxima.